João, capítulo 3. Glória a Deus. Primeiro Evangelho de João, capítulo 3. Quem tem sua Bíblia e quiser acompanhar, senão é só ficar na comunhão da leitura. Glória a Deus. Em 1 João, capítulo 3, fala sobre nós, os filhos de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão Adilson, é a primeira Oi. carta, não é? Não é a primeira Isso, carta? Isso, primeira carta. 1 João, capítulo 3. Isso. É uma carta que o apóstolo João escreveu às suas igrejas. Correto? Glória a Deus. Então, ele fala o que nós somos aqui, filhos de Deus. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não ouviu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, glória a Deus. Só um minutinho aqui que perguntando, Espírito. Só um minutinho. Glória a Deus. Nisto nele, manifesto, apagou aqui, meu, perdão, aqui tá chovendo bastante aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Deixa eu ajudar o irmão a achar aí de novo. Convosco desviou, filhinho unigênito, caridade. O número 9 que o irmão estava lendo. O número 10. Pode Número começar 10. do 9. Filhinho unigênito, nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que, por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e nós é a perfeita sua caridade. Em nós é perfeita a sua caridade. Nisto, conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos-os e cremos no amor de Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita caridade para conosco,
para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes é a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, porque não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Mandaram perdoa, que está chovendo muito aqui. O Guilherme está piscando tudo aqui. Perdão aí, em nome de Cristo Jesus. Então, aqui nessa palavra, Deus, nessa noite, fala para a gente, né? Ele fala para a gente aí com referente a como nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados de filho de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Essa é uma carta que o apóstolo João enviou a uma das igrejas, justamente para que realmente haja uma conversão daqueles que aceitaram a seguir o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho é esse que foi proposto a nós, a partir do momento que nós nos lavamos aí com o sangue do Cristo Jesus, obedecemos a Deus no batismo, fomos lavados de todo o pecado. Não que nós não iramos pecar, nós pecamos todos os dias, em pensamento, muitas das vezes em obras, em palavra. Mas ele nos deu o direito e nós pedimos perdão dos nossos pecados. A diferença que está em tudo isso é que nós não devemos alegrar com o pecado. Se você se alegrar com o pecado, não sentir uma acusação dentro de você, pode ter certeza, alguma aliança com Cristo Jesus foi quebrada. Porque quando você faz alguma coisa que desagrada a Deus, é instantâneo. Isso aí, a acusação vem dentro de você. E você já se dobra os seus joelhos diante do Pai e pede perdão. Não devemos realmente se afastar. Se nós se afastarmos, a pecar nesse dia e não pedir perdão, e no outro dia cometer o mesmo pecado, falar, depois eu peço perdão, e assim vai, você está se afastando de Deus. Você está deixando florescer novamente o velho homem, a velha mulher. Você está quebrando a aliança que você fez lá no tanque de batismo, se entregou a Cristo Jesus, foi remido, foi trocado as suas vestes, foi colocado uma veste gloriosa, branca, e você está se afastando cada vez mais, não sentindo acusação, não tendo temor de ter pecado diante da presença de Deus. Então, nós temos que sempre, sempre pedir perdão a Deus pelas nossas fraquezas, nossas faltas e nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos sujeitos a ter algum pensamento mal, ou mesmo um julgamento. Quem nunca fez um julgamento e não se arrependeu? Eu já. No momento que eu fiz um julgamento, eu acabei de fazer esse julgamento, já veio a acusação dentro de mim. Pedi perdão, porque não temos esse direito de julgar este ou aquele. Pelo contrário, nós somos da mesma estatura, todos nós temos a mesma estatura, somos lavados pelo mesmo sangue precioso de Cristo Jesus.
As nossas vestes foram dadas iguais a todos. Não temos o direito de se achar como juízes diante de um irmão, de uma irmã, ou mesmo de uma situação. Porque nós sabemos que o inimigo, ele está aí no mundo. E muitas das vezes, ele provoca alguma coisa na vida de um, de outro, para que realmente nós possamos vir ali também pecarmos junto. Quando nós vemos o nosso irmão ali numa situação, a gente acaba fazendo um julgamento, então ali nós estamos pecando também. Nosso irmão está ali na fraqueza ou mesmo no pecado e nós estamos fazendo o julgamento dele. Então, o inimigo da nossa alma, ele está muito feliz porque ele conseguiu fazer aquela alma entrar naquela fraqueza e fazer você pecar também utilizando o julgamento. Pelo contrário, nós temos que fazer o exemplo do Pai. Qual foi o exemplo do Pai? Ele amou a todos. Ele não fez distinção de ninguém. Todos que achegaram a ele, ele abraçou, ele perdoou os pecados, mas ele advertiu também, né, para que realmente não peque mais, para que não se aconteça coisa pior. Porque ele sabe que a consequência do pecado nas nossas vidas, ela traz tanto estrago em nossas vidas. É uma destruição de lar, de casamento, uma contenda grande em família, é uma perca do emprego. Enfim, o pecado ele nos traz muito dano, porque o inimigo da nossa alma ele veio com um propósito na terra, matar, roubar e destruir. Se ele não conseguir fazer você matar alguém, porque você não é homicida, ele vai tentar uma dessas coisas. Ele vai tentar falar, não, então você vai roubar. Não, eu não vou roubar porque eu não sou ladrão. Aí ele declara uma guerra, então eu vou destruir a sua vida. Por isso que é importante que nós tenhamos sempre aos pés de Cristo Jesus, nos consertando, fechando, betumando a nossa arca. Noé, ele precisou passar o betume naquela arca. E assim nós temos que passar também o betume espiritual nas nossas vidas, para não deixar brechas para que o inimigo venha entrar na nossa vida. Então, nós devemos, muitas das vezes, quando vem um mau pensamento na sua mente, repreenda de imediato em nome de Cristo Jesus. Não deixe que aquele pensamento ruim, ou aquele julgamento, ou aquela coisa que passa na sua mente, venha trazer felicidade para a sua carne. Se trouxer felicidade, alguma coisa está errada para você. Então, que nós venhamos vigiar nessa parte, para que realmente nós possamos estar sempre alicerçados em Cristo Jesus. É nossa figueira, a nossa videira verdadeira é Cristo Jesus. E nós temos que estar ligados nessa videira. Nós não podemos sair de perto dela, porque nós temos que estar enraizados na fé em Cristo Jesus. Se nós apartarmos, com certeza, o mundo nos abraça. E quando ele nos abraça, é muito difícil. O estrago é muito grande, porque o inimigo ele vai querer comer você vivo. Ele não vai querer mais que você se arrependa para voltar aos pés de Cristo Jesus. Porque ele sabe que você estava lá do lado do Pai. E ele está aí. O inimigo da nossa alma está aí rodeando para que realmente nos tiremos da presença de Deus. Tiramos nós da comunhão com Deus. Então, que nós possamos, nessa noite, pensar, avaliar tudo isso que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós fazemos para que realmente nós possamos nos consertar diante de Deus. Temos que estar sempre na comunhão, pedindo perdão, sim, pelos nossos pecados. Não é porque nós obedecemos a Cristo Jesus e nós não vou pedir pecado porque eu batizei e não tenho pecado, não sou pecador. Que ninguém tenha isso dentro de si, porque se você falar dessa maneira, você já está pecando, você se torna mentiroso. Que nós possamos realmente sempre
quando dobrar o nosso joelho, ou mesmo se não der para dobrar o joelho, pedir perdão. Vamos pedir perdão pelas nossas fraquezas, nossos pecados, porque nós somos falhos, nós estamos ainda nesse tabernáculo de carne. Muitas das vezes, a nossa carne ainda tem sujeita a fazer o desejo da própria carne. Por isso que, na salinha do amor de Cristo Jesus, existe o propósito aí pela manhã que está sendo feito em busca da santificação. Santificação é isso, é buscar o perdão pleno do nosso pecado, deixar nossos corpos realmente limpos, lavados, e para que nós possamos caminhar sempre no temor de Cristo Jesus, para que realmente, quando vier o pecado, nós batermos olho no pecado, antes de nós cometermos, a tristeza já nos abate para que a gente não cometa esse pecado. Então, aqui, nessa passagem, ele nos chama de filhos de Deus. Olha que privilégio nós sermos chamados de filhos de Deus, né? Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos ele. Ele nos chamou. Cada um no seu tempo, ele nos chamou e nos agregou. Entrou no nosso coração, foi trabalhando, assim como ele fez, Jesus Cristo. Ele reuniu lá os apóstolos, lá, os 12, né? Os 12. E todos tinham a sua natureza. E foram sendo mudados conforme caminhavam com Cristo Jesus. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos caminhando aqui com Cristo Jesus e dia após dia estamos sendo mudados, moldados no molde celestial, para que realmente nós possamos ser aceito em Cristo Jesus. E aqui ele fala Glória. Aqui ele fala também sobre a caridade e amar o seu irmão. Nós não devemos entristecer nosso irmão em hipótese alguma. Que muitas das vezes uma palavra, ela tem um poder maior do que uma arma. Você acaba matando a pessoa com uma palavra. Então, que nós pensamos muito antes de falar alguma coisa para o nosso irmão, para a nossa irmã. Que nós possamos refletir antes. E a nossa língua, um membro tão pequenininho, ele quer exercer uma função tão grande. E ali, com nossas palavras, nós possamos abater uma alma, tirar essa alma da presença de Deus. E ai daquele que, através de uma palavra sua, venha ser morta uma alma que foi chamada. É melhor que coloque uma pedra no seu pescoço e se lance lá na profundeza do mar, porque também a sua salvação você não terá mais. Então é muito importante que nós realmente nos santifiquemos, que nós vigiemos em tudo, vigiemos na maneira de falar com nosso irmão, com nossa irmã, para que realmente nós não viemos tirar a comunhão dele com Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores. Existe somente o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse nos tira definitivamente da presença de Deus. Mas que nós tenhamos cuidado também de não ser homicida com nossas palavras. Não matar a alma do nosso irmão, da nossa irmã, com nossa palavra, tirando ele da presença de Deus. E aqui ele fala também, ele prega pela caridade. Que nós temos que abraçar nosso irmão, nossa irmã. Por isso que aqui na salinha do amor de Cristo Jesus é pregada essa parte do dom da caridade. Esse dom da caridade, ele tem que estar entranhado no seu coração. Para que realmente nós viemos, não somente com nossa boca, abraçar nosso irmão, mas nós temos que fazer obras. Nós temos que colocar em prática a caridade. Eu não tenho condições? Tem. Você tem uma oração, você tem uma palavra amiga para o seu irmão, pela sua irmã que está passando por um momento difícil, né? Liga para o seu irmão, liga para a sua irmã, faz uma oração, nem que for por telefone.
Se possível for fazer uma visita, faz uma visita. Vai lá, faz uma visita, ora, conversa das coisas de Deus. Isso é caridade. Um momento difícil que nós atravessamos na nossa vida, nós precisamos ouvir palavras boas, palavras de Cristo Jesus, para que realmente nós acenda novamente dentro de nós a esperança e a certeza que Cristo Jesus nos ama e sabe fazer. Que nós possamos realmente ajudar nosso irmão, nossa irmã em Cristo Jesus, para que realmente nós possamos fazer a boa obra. Fazer a boa obra não é somente usar a palavra, fazer a boa obra também é uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, uma saudação, uma paz de Deus, pode ser libertadora. De repente, seu irmão, sua irmã, entristecido pela luta que tem se levantado, que tem se erguido ferrenhamente na sua vida, ele pede um sinal a Deus. Ele fala, se aparecer alguém hoje e me saudar com a paz de Deus, Deus está na minha vida. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje eu posso testificar dessa parte que uma vez eu estava no centro da cidade e ali eu precisava comprar alguma coisa. Precisava entrar, comprar dentro do açougue uma mistura. E ali olhei, vi aquele açougue e fiquei ali olhando na comunhão. Olhei ali comprei ali no balcão com o rapaz e fiquei olhando a moça que estava no caixa, onde eu ia ter que passar para poder efetuar o pagamento. E ela ali estava com a cabeça baixa, com o telefone na mão, bastante triste. Não conhecia essa moça, mas Deus falou no meu coração, saúda ela com a santa paz de Deus. Eu saudei. Naquele mesmo momento, ela largou aquele telefone, ele até caiu no chão, e ela começou a chorar. Ela começou a chorar, começou em pranto. Não conseguia nem ao menos pronunciar aí as suas palavras. Depois esperei ela acalmar. Aí ela pegou, deu um sorriso, falou amém. Ele falou, irmão, eu estava aqui, cabeça baixa, a prova tem se levantado muito dentro da minha vida, e eu já tinha falado que eu ia largar das coisas de Deus, porque Deus não estava na minha vida. Então eu pedi um sinal, falei, se entrar alguém que nunca me viu e saudar eu com a santa paz de Deus, eu sei que tu ama a minha alma. E assim, nós devemos ser feitos, fazer aquilo que Deus manda no nosso coração. Aquilo que Deus pede para você fazer, uma saudação, é uma libertação. É um sinal que alguém pediu para Deus. Então, que nós tenhamos prontos a obedecer aquilo que brota no nosso coração. Nosso coração ele tem que estar cheio das coisas de Deus. É a morada do Espírito Santo. Então, ali tem que brotar coisas boas. Tudo que sai do seu coração, ele tem que ser bom. Porque nosso coração tem que estar em Cristo Jesus. Nosso Pai só coloca coisa boa nos nossos corações. Não tem como uma fonte de água sair água doce e água salgada. Ela sai uma só. E assim é nosso coração. Cheio das coisas de Deus. Tem que sair somente coisas de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Que nós sejamos prontos a obedecer a Deus naquilo que Ele fala em nossos corações. Que nós possamos fazer a boa obra, abraçar nossos irmãos na prova, na alegria, né? Muito gostoso quando você participa do ensaio musical, depois tem aquela reunião, todo mundo alegre, é muito bom. Mas só você sabe, e muitas das vezes você participa desse evento religioso, como você se encontra na presença de Deus. Muitas das vezes ele está ali
fazendo aquele lanche, se alegrando por causa do ensaio, e você não sabe como está a vida do seu irmão, da sua irmã. Muitas das vezes, maioria das vezes, com a correria da vida, dentro das igrejas, nós entramos, ouvimos, louvamos a Deus com a palavra, e aquela correria, Pai Deus, Pai Deus, Pai Deus. Não existe mais aquele entrosamento de famílias cristãs. Porque você já sai pensando dali, eu tenho que ir lá não sei aonde, tem que fazer isso. Nós temos que pisar o pé no freio. Nós temos que voltar à essência. Qual é a essência? A essência é Cristo Jesus. Nós temos que preocupar com o nosso irmão, com a nossa irmã, interessarmos pela vida espiritual um do outro, ajudarmos. Igual é feito aqui, existe tanto propósito que é feito nessa salinha, propósito, libertação dos jovens, da terceira idade, dos autistas, das famílias necessitadas, enfim. Esse é um entrosamento que está faltando dentro das igrejas. Isso reflete aqui fora. Se houvesse todo esse entrosamento, uma preocupação de um com o outro dentro das igrejas, o chat de oração, pedidos, não teria tanto pedido de orações. É que muitas das vezes a correria da vida, nós não conversamos com o nosso irmão, com a nossa irmã, perdeu-se a essência cristã. Estamos lá, vamos lá naquela correria, vou buscar a palavra, vou ouvir a palavra, está virando uma coisa automática. Uma coisa automática. Vou lá, louvo a Deus, oro, ouço a palavra, vou embora para casa, vou para o trabalho. E a essência cristã. Cadê o abraçar seu irmão, sua irmã? Muitas das vezes senta do lado do seu banco uma pessoa que está ali, passando por uma prova tão grande. Muitas das vezes ela orou a Deus, falou, Senhor, faz um mover na minha vida. Estou com grande necessidade, eu não tenho nada. Eu vim, deixei meus filhos dentro de casa, com fome. E falei para os meus filhos, eu vou para a casa do pai. O pai só nos dá coisa boa. E aquelas crianças ficarem em casa ali esperando. Falar, a mãe vai trazer alguma coisa. E nós, na correria de nossas vidas, nós se tornamos cegos diante das situações. Nós devemos realmente olhar para o nosso próximo com um olhar espiritual. Se você estiver com um olhar espiritual, Deus vai mostrar para você. Quem nunca ouviu o testemunho que Deus mostrou uma necessidade e o irmão pegou um carro, foi lá, não sabia o endereço, não sabia direito o nome do irmão, daquela família, mas ele chegou lá, porque ele estava com os olhos do Espírito. Deus mostrou para ele. E peçamos a Deus que nos dê essa essência da revelação para que nós possamos ajudar nosso próximo, para que nós possamos realmente fazer aquilo que temos que fazer, que é o dom, praticar o dom da caridade. O dom da caridade tem que estar dentro dos nossos corações. Não sei como você, irmão e irmã, entrou nessa noite. Muitas das vezes entrou aqui para buscar uma palavra de bênção, de libertação, mas Deus hoje ele chama você uma palavra tão linda. Ele te chama de filho de Deus. Então peça a seu Pai, com fé, aquilo que você quiser. Com certeza ele vai dar, porque ele já deixou para a gente. Ele seria nosso pastor e nada nos faltaria. Então criamos que realmente nada há de faltar na nossa vida e que ele é nosso pastor. Quando ele fala nosso pastor e nada nos faltaria, ele fala não somente alimento, não somente condições financeiras, que o pastor ele dá água para a ovelha, o pastor ele
tira das ovelhas aquelas lãs que já não estão pesadas, ele cuida. Então, ele cuida em todo sentido. Ele corta ali a parte do casco que está machucando daquela ovelha. Quando chega, aquela ovelha fica muito cheio de lã, ele tosqueneja aquela ovelha para se sentir mais leve. E assim é nosso Deus. Ele é nosso pastor. Nada há de faltar em nenhuma área da sua vida. Se é saúde, não há de faltar saúde. Pede para Deus para libertar da sua enfermidade, para libertar da sua prova, para libertar da sua angústia. Porque está dentro do seu pastor. Seu pastor vai atender. Seu pastor está lá em cima só esperando você pedir com fé. Porque ele opera conforme a nossa fé. A nossa busca. Nós temos fé. Senão, não estaríamos aqui. Estaríamos em outro lugar. Né? Mesmo que ela seja pequenininha. Que Deus sabe. Ele falou, deixou um exemplo do grão de mostarda para nós. Porque ele sabe que nossa fé, por mais que nós nos esforçamos, nossa fé é muito pequena. Mas mesmo assim, ele acha graça e misericórdia na nossa fé. Ele coloca esse grão de mostarda numa terra fértil. Não sei se um de vocês já viram como que se torna, qual o tamanho que se torna um pé de mostarda. Ele cresce muito. Por isso que ele usou o exemplo do grão de mostarda. Ele quer que nós crescemos na presença dele espiritualmente. Então, que nessa noite nós possamos crescer na presença de Deus. Nós possamos avivar a nossa fé. E nós possamos praticar a boa obra. Abraçar nosso irmão, nossa irmã. E que nós não viemos com as nossas línguas ferir a ninguém. Que nós não viemos fazer papel de juízes na vida deste ou daquele. Aquela situação, o irmão está passando isso porque ele fez aquilo. Misericórdia. Você está pecando também. Você está fazendo papel de juiz, né? E de promotor de justiça, porque você está acusando também, você está fazendo dois papéis. Existe um tribunal 24 horas no céu. Não sei se vocês já assistiram um tribunal de júri, como que funciona. No céu também tem. Esse é 24 horas. No momento que você dobra seu joelho, pede perdão pelo seu pecado, pela sua falta, o seu pedido já cai no tribunal dos justos, lá em cima. Onde está lá o justo juiz, que é Cristo Jesus, esse que nos julga. Ele faz duplo papel. Ele intercede por nós e faz o nosso e limpa nós do nosso pecado. Ele justifica nós pela nossa obra. Ele pega aquele bem que você fez por irmão ou para irmã e coloca naquela balança da justiça celestial. Ele pega o pecado que não está pesando tanto, joga fora, fala, essa obra que ele fez tem mais valor do que aquele pecado. Ele perdoa. Então, que nós possamos realmente estar sempre meditando e pedindo perdão em Cristo Jesus por tudo aquilo que nós falamos, fazemos, porque se não fizermos isso, o mundo vai nos abraçar, o inimigo que está às portas vai nos tirar da presença de Deus, vai tirar nós da videira verdadeira, e muito difícil nós tornarmos a casa do Pai. Porque o filho pródigo que caiu para o mundo, chegou para o pai, pediu toda a sua herança, o pai, com muita tristeza, deu a sua herança. Eu estou aqui, meu filho, e ele saiu, gastou toda a sua fortuna, começou ali a passar grande necessidade, só que aí ele lembrou do pai. Por que o pai aceitou? Porque o pai estava orando, o pai não deixou de orar por ele. Amém. O pai sempre orou. Depois que o pai saiu,
presente, ele começou a orar para que realmente aquele filho se arrependesse de tudo aquilo. Então, que nós não nos espelhemos, não, no filho pródigo, e sim no pai que recebeu o filho. Não sejamos nós filho pródigo na presença de Deus, que nós viremos as costas para Cristo Jesus e vamos para o mundo. Não, jamais sejamos isso. E nós possamos, sim, espelhar no pai do filho pródigo, que orou, que buscou, que intercedeu para que realmente aquele filho voltasse à sua presença. E grande festa houve nos céus. Que nós possamos realmente, todo dia, fazer uma festa espiritual na presença de Cristo Jesus. Nos apresentando, pedindo o nosso perdão pelo nosso pecado, nossas fraquezas. Que nós possamos fazer a boa obra, orando pelo nosso irmão e pelos outros, e que nós possamos auxiliar nosso irmão e nossa irmã em tudo aquilo que ele precisar, uma palavra amiga, ou mesmo em umas condições financeiras. Se você tem condições financeiras de auxiliar seu irmão, sua irmã, faça, porque isso que quem te deu na sua mão essa condição financeira foi Deus. Não foi o seu trabalho, quem deu o seu trabalho foi Deus, tudo ele preparou para você. Esqueceu que ele é o seu pastor, tudo ele te preparou. Ele te preparou até as condições de você ajudar o próximo, o teu irmão, a tua irmã. Então, que nós possamos realmente meditar em tudo isso. Nós possamos fazer uma boa obra, abraçar nosso irmão, nossa irmã, com nossas condições financeiras, ou mesmo com uma palavra amiga, ou mesmo com uma oração. Glória ao nome do Senhor. Essa é a parte que Deus deu para trazer a todos vocês nessa noite. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus, perfeição. Aleluia. Glória a Deus. Fechei aqueles hinos para cantar no final, né? Vamos buscar a Deus aí. A irmã tem os pedidos de oração.